Olá, dias de paz, todo amor para nós. Vamos então para a nossa 24ª aula, estamos ainda no capítulo 3 e hoje nós vamos realmente ter aí, como sempre, né, como vem sendo, algumas orientações, algumas direções muito interessantes. Mas vamos recapitular rapidamente aquilo que nós vimos na aula passada, né, onde o Sr. Guy Ballard, ele vivendo as experiências dele, né, sob orientação do amado Mestre Ascensionado Saint Germain, nos dá essa oportunidade tão feliz de conseguirmos ter um conteúdo tão rico para que a gente possa refletir a respeito e, acima de tudo, sempre lembrando, colocar em prática, ver se realmente isso faz diferença para a vida, se isso realmente tem algum sentido. Mas eu diria assim, cabe a cada um, né? Na minha experiência, na experiência de cada um de vocês, enfim, de cada um de nós que está tendo a possibilidade, que tem a chance de entrar em contato com grandes ensinamentos que estão aí disponíveis através da humanidade, na verdade, né? Quando a gente fala humanidade, é através deste mundo que nós habitamos. E os grandes mestres estão, graças a Deus, nos dando esse suporte há muito tempo, poderíamos dizer assim, desde todo sempre. E é uma questão agora realmente de nós buscarmos, através desse despertar da consciência, esses valores que podem, com toda certeza, nos agregar e acrescentar algo assim muito maior, muito diferente para a nossa vida, ok? Então vamos lá, recapitulando, o Sr. Guy Ballard estava ali diante da tela cósmica, aquele cinema, né? Mais do que 3D, né? Porque é uma apresentação ali de cenas que nenhum cineasta, na verdade, conseguiria alcançar ou se torna numa contrapartida, quem sabe, o maior desejo de um cineasta. Ele falou assim, poxa, eu consegui uma produção dessa, realizar uma produção como essa. Mas isso é algo muito simples para os mestres, né? E depois que esse grande mestre que apareceu ali fazendo toda a apresentação, né, aquelas cenas, e o Sr. Guy Ballard diz que ficaram lá ele mais em torno de 70 pessoas, né, mestres, e existiam ali com toda certeza também discípulos em aprendizado, né, dentro desse salão, assistindo a todas essas cenas para a sua orientação, para o seu desenvolvimento. Então eles ficaram em torno de 3 horas ali com esse filme, né? Então, ele teve aí os fatos, né, que foram apresentados tanto da história, né, da nossa história passada, como daquilo que também são algumas informações, vieram algumas informações, poucas que foram possíveis ser relatadas para nós, né, porque o Sr. Guy Ballard, ele naturalmente seguia a orientação do mestre, né, à risca ali, então ele não passou nenhuma informação que não fosse autorizada, ok? Então, aí termina toda a exibição, né, toda essa apresentação das cenas, e nesse momento o Sr. Guy Ballard é apresentado ao mestre que fez a apresentação ali vamos dizer assim, do cinema. Tá? E esse mestre nada mais era do que o grande mestre Lanto. Falou assim, poxa, mas quem que é o mestre Lanto? O mestre Lanto é um grande mestre do Oriente que tem aí uma responsabilidade muito grande em relação a esse retiro, o Royal Teton, e ele é o responsável, né, por essa coordenação de todo esse retiro. Então, é um alto mestre, um mestre que tem vamos dizer assim, uma posição muito importante,
como todos os mestres, claro, mas dentro desse retiro é ele que dá a direção, é ele que dá a orientação, ele que realmente faz todo o trabalho, aí se responsabiliza por todo o trabalho que existe no retiro. Tá? Então, mestre Lanto diz para o Sr. Guy Ballard, né, ali na presença do mestre Saint Germain, diz, olha, seguramente ficaremos muito felizes, muito contentes, né, quando vocês, né, todos vocês aí, ele provavelmente existiam outras pessoas ali que estavam acompanhando essa fala do mestre, e ele diz assim, vamos ficar muito felizes quando vocês estiverem preparados para o serviço. Então é um apontamento interessante aqui, porque existiam várias pessoas ali participando desse momento. E essas pessoas estavam, obviamente, sendo preparadas, orientadas para um trabalho maior. É o que nós falamos sobre essa situação do quando nós vamos estar preparados, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, qual é o nosso papel, o que significa viver aqui? É exatamente essa relação que nós temos com o mundo, quem sabe de trabalho, de família, de comer, beber, dormir, ter prazer, não ter prazer, ser feliz, não ser feliz e tirar férias e tá tudo bem? É isso que nós viemos fazer aqui? Então, eu acho que é um ponto importante para nós pensarmos, porque várias pessoas que estão aqui nesse lugar, além dos mestres ascensionados, são pessoas que estão sendo preparadas para um trabalho muito maior. E existem muitas pessoas espalhadas no planeta assim, que vivem silenciosamente, sem fazer nenhum alarde, sem apresentar nenhum tipo de menção, de postura que denote esse tipo de trabalho. Por quê? Porque a humanidade, na sua maioria, infelizmente não está preparada para isso. Então são poucos aqueles que conseguem alcançar essa realização de participar de um evento como esse, né, de estudos e treinamentos dessa estirpe, desse naipe, para conseguir chegar aí numa posição de realização de trabalhos que são de extrema importância, não para um ou dois, mas para a humanidade, que é o que os mestres fazem. Então, o mestre Lanto está dizendo aqui, estaremos realmente muito felizes quando vocês estiverem preparados para o serviço, ou seja, para atuarem, né, definitivamente. E certamente é isso que está acontecendo ali. Então, inclusive, o mestre Lanto diz, olha, vocês têm conseguido alcançar grandes vitórias, né? E aqui eu acredito que ele esteja se referindo principalmente ao Sr. Guy Ballard, e inclusive estava presente ali, né, Lotus, que é a Edna Ballard, que é a esposa do Sr. Guy Ballard, e o Donald Ballard, todos fora do seu corpo físico, né? E nesse momento o mestre fala, olha, vocês alcançaram realmente grandes realizações e alcançaram com isso, né, conseguiram com isso ter vitórias sobre a personalidade. A personalidade é um negócio bem complicado aqui, né? Porque a gente se tornou, infelizmente, refém dessa personalidade. Mas estamos aprendendo e, como dissemos, está tudo aqui, né? Ou seja, aqui que eu digo está tudo ao nosso alcance, né? Esses escritos que nós temos, esses livros que foram publicados, e existem outras, inclusive, escrituras muito importantes, muito, vamos dizer assim, de grande orientação, elas estão aí para que nós acessemos esse conhecimento e sim, coloquemos em prática. Então, é assim que as pessoas alcançam a sua realização, chegando num lugar como esse. É o caso do Sr. Guy Ballard, da Dona Edna, do próprio Donald e de outras pessoas que estão ali que não são, vamos dizer assim, elas não são destacadas ou pelo menos não aparecem porque não há esse tipo de autorização. Fala, olha, estava lá o A, o B, o C. Não, só aqueles que realmente, de alguma forma, vão ser identificados para que haja aí uma orientação, uma direção, algo que acrescente para a nossa vida. Senão, não faz sentido nenhum, né? Como os mestres sempre fazem. E ele diz assim, o mestre diz, olha, todos os dias aceitem a presença, né, a plenitude da magna presença ativa do grande Deus dentro de vocês.
e nunca se encontrarão com fracasso nenhum no seu caminho, né? Então, essa questão do nosso reconhecimento em relação a Deus é algo extremamente importante. O mestre está dizendo aqui, quando nós realmente aceitarmos, sabe, essa presença divina, isso que está ativo dentro de nós, esse Deus que nós vemos fora, né, e que na verdade está dentro de nós, que é o que nós somos, então sim, a partir daí não vai existir nenhum tipo de percalço, nenhum tipo de fracasso, nenhum tipo de falha no caminho, né? Então, é a partir daí que nós vamos conseguindo realmente compreender a posição que nós ocupamos dentro desse grande cenário, né, que é a humanidade e o que representa a humanidade diante do universo. São seres divinos encarnados, são seres divinos que estão aqui com um propósito muito maior. E é isso que os mestres orientam, é isso que eles passam, né? Tentam aí registrar para nós o tempo todo, para que a gente não se esqueça disso e principalmente a gente aceite isso como sendo a verdade, para que a gente olhe para isso com essa determinação e consiga, consequentemente, alcançar a realização que todos nós sonhamos, mas que a gente sempre acredita que não exista nesse mundo ou que não está em nós, que está, quem sabe, num ser superior em algum lugar. Não, isso está em nós. Nós fazemos parte desse ser superior e é isso que nós somos. E é o que os mestres alertam o tempo todo. Então, ele diz assim, os mestres ascensionados conhecem todos aqueles que sinceramente buscam a luz. Está aqui, né? Essa orientação, essa referência de que, olha, todos, sem exceção, estão no caminho da luz. E os mestres sabem aqueles que já estão preparados para poder alcançar essa realização do próximo passo, do trabalho mais elevado. Então, a gente não tem como negar isso, por quê? Porque, na verdade, nós somos filhos do mesmo Deus, da mesma origem, da mesma inteligência cósmica. E nós temos essa capacidade. Tá? E aí o mestre Lanto estende convite para que o Sogai Ballard ali e os seus amados, né, tanto a Lotus quanto o Donald, provavelmente outras pessoas também, né, que estavam ali presentes, já estavam sendo convidados para o evento que iria ocorrer no Ano Novo. Tá? E ainda diz que estariam presentes 12 seres excelsos de Vênus. Então, algo maravilhoso, né? E vamos caminhando para ver como é que vai ser toda essa história aí. Então, o Sr. Lanto, o mestre Lanto ainda diz, olha, Saint Germain e o mestre Amenbei, né, eles serão seus padrinhos aqui, ou seja, eles vão acompanhá-los, vão trazer vocês para esta festividade, para esse encontro, para essa confraternização, né, na consciência de Deus aqui. Então, algo assim fantástico, né, maravilhoso. Bom, aí todos começam a dispersar, né, os convidados vão indo embora. O Sogai Ballard disse que alguns simplesmente desaparecem, somem. Então, esses certamente já são seres libertos, já conseguem controlar a sua energia, enquanto aqueles que não conseguem ainda, o Sogai Ballard diz, olha, eles estão indo para o elevador, vão em direção ao elevador para sair fisicamente como nós aqui encarnados faríamos em qualquer situação. Se dirige para o elevador, aperta o botão e vai embora. Né? Então, aqui termina então a reunião, né? esse momento aí, e com isso o mestre diz para o Sogai Ballard, lá para Lotus e o Donald, eles estão ali reunidos ainda, e ele diz, olha, eu acho que vocês não perceberam, mas já são 3 horas da madrugada. Uau, quanto tempo passou? E ninguém se deu conta, né? Então, aí a senhora Lotus, né, e Donald Ballard, eles se despedem, né, vão voltar para o corpo físico, provavelmente não vão ter a lembrança clara, precisa, quem sabe aí de tudo que eles viveram, pode ser venha como um sonho, né, com algumas coisas ali que a mente consiga alcançar, mas certamente depois eles passam a receber muito mais orientação. A gente vai ver isso ao longo dos estudos. Então, o mestre Saint Germain,
né, que está com o Sr. Guy Ballard. O Sr. Guy Ballard continua com o mestre, e aí eles vão caminhando, e o mestre diz para ele: olha, eu vou te apresentar alguns instrumentos musicais aqui, que está numa outra sala, né, que serão utilizados num futuro lá na frente, quando chegar a próxima Idade Dourada. E aí o mestre mostra para ele instrumentos como harpa, um órgão muito diferente, que o Sr. Guy Ballard fica encantado, e o mestre inclusive toca um pouquinho desse órgão, né, da harpa para ele, enfim, faz um arranjo ali rapidamente. O Sr. Guy Ballard fica encantado, né, assim, fascinado com o som, com toda a beleza, né, da música que esses instrumentos acabam propiciando. E aí eles vão então se retirar do retiro, e o mestre diz para o Sr. Guy Ballard: olha, nós não vamos pela saída convencional, por aquele caminho que nós viemos do elevador, a gente vai sair por um outro acesso. E aí vão para uma pequena porta, que o Sr. Guy Ballard diz que eles saem numa espécie de túnel que se ilumina imediatamente, né? O mestre estando ali com a presença dele, tudo se torna luminoso. Eles vão por esse túnel, caminham por ali, né? E chegam até uma porta de bronze, que depois eles acabam ficando ali fora já da montanha, já estão fora do retiro. E com isso ficam algum tempo em silêncio ali, contemplando, e quando o Sr. Guy Ballard se dá conta, eles já estão se elevando do solo, né, estão subindo ali. O Sr. Guy Ballard diz que mais ou menos uns 200 metros do solo, e eles vão trafegando ali, começam a se deslocar para voltar para o Monte Shasta, lá onde ficou o corpo do Sr. Guy Ballard. E com isso passaram-se 22 horas, tá, até o Sr. Guy Ballard retornar para o corpo dele. E quando ele chega lá, né, eles chegam, a Pantera está lá, do mesmo jeitinho, está cuidando do corpo do Sr. Guy Ballard, está tudo em ordem, e o mestre oferece pro Sr. Guy Ballard, nesse momento, né, mais uma taça, né, com o líquido, que o Sr. Guy Ballard já conhece bem, falou: uau, agora esse vai ser o meu de jejum. Toma essa taça e se sente revigorado, porque ele tem que voltar, né, para o alojamento. Mas nesse momento o mestre diz para o Sr. Guy Ballard: eu vejo que você está com alguma dúvida, que algo não ficou muito claro para você. O mestre sabe perfeitamente ali, consegue perceber pela própria aura, né, que o Sr. Guy Ballard está ali pensando em alguma coisa. E aí, não é mais surpresa para o Sr. Guy Ballard, ele diz para o mestre: sim, realmente eu estou com dúvida sobre o que significa realmente a visualização, né? Esse poder de visualizar as coisas, como isso funciona em nós. E aí vem uma explicação maravilhosa, que é uma grande lição para nós também, e então vamos ficar bem atento a isso, principalmente porque tem uma prática em cima disso. Então olha só, a verdadeira visualização, diz o mestre, é o atributo e poder de visão de Deus, que atua na mente do homem. Então olha só, é o atributo e poder da visão de Deus que atua na mente do homem. Então essa energia, esse poder que nós temos de enxergar, e enxergar não é só questão visual, olhos aqui que a gente está falando, a visão interna inclusive. Tudo que nós temos, obviamente, é o poder de Deus atuando, mas o mestre está chamando a atenção para essa questão que é a dúvida do Sr. Guy Ballard, que é a visualização. Então ele diz: olha, aqui é Deus atuando através da visualização. Quando conscientemente você projeta em tua mente algum desejo, o qual queres que se realize, estás utilizando um dos meios mais poderosos de trazer este desejo à experiência tangível e visível. Então, quando nós colocamos uma ideia, qualquer coisa que nós desejamos, através dessa visualização, ou seja, olha, eu estou imaginando alguma coisa aqui, nós estamos sim projetando alguma coisa que tem um poder tremendo, e isso é exatamente o primeiro passo para o caminho da realização, aquilo que vai levar para esse ponto de consumação, de realmente acontecer. E o mestre continua: há muita confusão e incerteza
há muita confusão e incerteza na mente de muitos quanto ao que realmente ocorre quando se visualiza ou conforma uma imagem mental de algo que se deseja. Então, se faz aí uma confusão em relação a isso. Nenhuma forma jamais veio à existência em qualquer parte, em todo o universo, que não tenha sido primeiramente sustentada em pensamento por alguém. Então não tem nada que exista no universo que não tenha partido da mente de alguém, que não tenha partido da mente de qualquer ser em qualquer parte do universo. Ou seja, nós temos esse poder de criação. Então é importante até a gente chamar a atenção aqui para o seguinte: quando nós falamos de poder de criação, de poder de visualização, que é o que o mestre está, explicando aqui de forma bem detalhada, nós temos que entender o seguinte: nós criamos o tempo todo, nós estamos o tempo todo gerando coisas para o nosso mundo. A questão é que a maior parte das coisas que nós geramos neste mundo, da forma como nós vivemos, são coisas inconscientes. São coisas que a gente não consegue controlar e simplesmente vem. E aí depois a gente se assusta com o resultado, acreditando que aquilo... Poxa, mas por que veio isso? Por que aconteceu tal coisa na minha vida? Porque a minha mente já vinha projetando isso. Nós não estamos atentos, nós não temos, infelizmente, a disciplina de nos manter direcionados para aquilo que é o nosso desejo. A gente simplesmente cria coisas e acredita que essas coisas não vão ter vida, que elas não vão se materializar. E é o que o mestre está falando aqui. Não há possibilidade de que uma coisa exista no universo, sendo que ela não tenha sido projetada primeiramente na mente de algum ser, seja lá onde for. Então, pois todo pensamento contém uma imagem, todo pensamento contém uma imagem da ideia dentro de si. Então, é isso. Esse pensamento, ele tem ali embutido nele a imagem. É exatamente onde começa a se formar toda essa estrutura para que ela ganhe vida posteriormente. Então, até os pensamentos abstratos têm uma imagem de algum tipo. Aqueles que não têm, começo, nem meio, nem fim, são abstratos, que são assim, soltos, perdidos. Eles também têm algum tipo de imagem. Ou ao menos uma imagem do conceito que alguém tem a respeito disso. Então, pode ser apenas uma pequena ideia ali, algo, muito superficial. Mas isso tem, com toda certeza, uma forma, uma pequena imagem que ela começa, na verdade, a se projetar. Tá? Então, o mestre diz, é necessário desenvolver, controlar conscientemente e dirigir a visualização para uma aquisição específica. Então, se nós queremos realmente algo na nossa vida, qualquer coisa que a gente está pensando, fala assim, não, legal, eu quero alcançar determinada realização. Então, desenvolver, controlar conscientemente, lembra que a gente falou agora há pouco, a inconsciência, ou seja, não estar consciente do que nós estamos fazendo é o grande problema. Então, quanto mais consciente nós estamos e a direção que nós damos para essa visualização é o que realmente vai fazer com que a gente tenha essa aquisição ou a materialização disso. Então o mestre diz assim, a prática ela vai produzir resultados visíveis e tangíveis quando for usada realmente ou corretamente, ou seja, de forma aí bem direcionada, de forma consciente. E para isso, nós temos algumas regrinhas, ou seja, um exercício que o mestre dá, inclusive. Ele diz assim, olha, o primeiro passo, o primeiro ponto é determinar-se a realizar algum plano ou desejo definitivo. Então, o que eu quero fazer? Tá, então eu vou montar um plano, eu quero realizar tal coisa. Ok, essa tal coisa é exatamente aquilo que vai se materializar no meu mundo. Mas para isso, eu tenho que levar em conta o seguinte, isso tem que ser algo elevado. Por quê? Porque se eu não estiver realmente
observando aí o valor real disso, se eu não estiver sendo honesto realmente nisso, ou seja, eu estou sendo egoísta, estou utilizando através da minha personalidade e somente, quem sabe, para os meus prazeres pessoais, porque a gente tem que lembrar do seguinte, nós somos seres coparticipantes no universo, nós vivemos para o todo e o todo vive por nós também. Só que nós, através da personalidade, nos distanciamos disso. Então, quando nós temos um desejo, será que esse desejo ele está alinhado realmente com a vontade de Deus? Está alinhado realmente com isso que é a determinação para o todo? E sempre pontuando, a gente não está falando nada aqui relacionado à religião, que vem às vezes aquela ideia do, olha, não é a vontade de Deus. Espera um pouquinho, analisa. Será que isso realmente é a vontade de Deus? Ou é isso algo que você criou e você está simplesmente terceirizando, colocando Deus aí como responsável, sendo que é algo que você sempre vai ser o responsável participante de colocar em prática, de realizar, ok? A energia é Deus em movimento, mas somos nós que imprimimos esse movimento, tá? Então, existe uma diferença entre uso, desejo e apetite, de acordo com o que o mestre fala. E ele descreve isso. Uso é a realização da grande lei universal de serviço, ou seja, é quando nós realmente utilizamos essa energia. Então, aí vem o movimento daquilo que é a lei de Deus no universo, ou seja, realizando algo. Isso é o uso da energia. Isso é realmente a realização da lei sendo direcionada de forma correta. Quando eu tenho um desejo elevado, senão ela vai se distorcer no meio do caminho. Vamos lembrar disso. O desejo, o que é o desejo? É a atividade expansiva, ou seja, é o que faz com que essa energia realmente comece a ganhar aí, sabe, esse movimento, essa expansão de Deus, através da qual constantemente se sustentam as manifestações. E é a perfeição expandindo-se a si mesma. Então, é como se Deus estivesse simplesmente se desenrolando dentro daquilo que é a sua própria, o seu próprio corpo, a sua própria energia no universo. E isso faz com que o desejo seja a fonte propulsora, aquilo que realmente vai estabelecer a realização da utilização que eu estou dando para essa energia. Então, o desejo é algo muito poderoso. Por isso que cuidado com aquilo que você deseja. É algo elevado? É algo que você realmente acredita que vai estabelecer o benefício para o todo? Todo no sentido de, ok, eu posso estar com toda certeza aí me beneficiando, né, nessa ideia de ser feliz, de buscar o melhor, mas isso está expandindo e alcançando outros. Então, esse desejo, ele é legítimo, ele está de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E aí vem o apetite que o mestre fala. Apetite não é nada mais que o hábito estabelecido pela contínua gratificação da natureza emocional. Então, é aquele desejo que eu tenho, sabe, de satisfazer as minhas emoções, os meus prazeres. E não é outra coisa que energia enfocada e qualificada mediante sugestões que vem da atividade externa da vida. Ou seja, nós somos muito suscetíveis àquilo que está no entorno. Então, a gente, né, normalmente fica aí à mercê de várias orientações, disposições, indisposições, aquilo que as pessoas dizem, o que elas acreditam, o que elas acham, os dogmas, enfim, tudo tá aí. E a gente não para analisar para ver se isso realmente faz sentido e se nós estamos realmente alinhados com aquilo que é, como falamos, a vontade de Deus. Então pode ser simplesmente um apetite meu. Ah, não, estou fazendo porque Deus realmente vê que isso é bom. Presta atenção, analisa. Faça o seu raciocínio, a sua reflexão e busque a introspecção, porque isso pode ser apenas um apetite, né? Como o mestre diz, aquilo que é só o seu desejo tentando suprir uma necessidade tua, algo que na verdade não vai acrescentar nada de muito valioso, né? Então, ele diz assim, que não haja realmente nenhum sentimento oculto. A gente pode sim, com toda certeza, ter aí essa intenção de, opa, peraí, lá no fundo, na verdade, eu estou tramando, é outra coisa. Então, cuidado com a personalidade. O segundo passo, o mestre diz assim, afirmar
teu plano em palavras. Então, estou realmente utilizando aí, né? Eu estou fazendo uso da minha energia, o meu desejo está impresso e eu vou fazer o uso da palavra, que ela seja concisa, que seja clara, o máximo possível. E inclusive ele disse para o seu Gaibala assim, ó, escreve o que você deseja. Então, você está afirmando, você está relatando ali. Isso é um treino, é um exercício que ele está dando. Então, você tem o teu desejo, pega esse desejo, transforma ele em palavras e escreve isso, registra isso. Assim farás um registro de teu desejo no mundo externo, visível e tangível. Ou seja, você está materializando aquilo que estava só na tua mente. E sabe que eu vou chamar a atenção de uma coisa interessante aqui, que eu acho que muita gente já viu, é que a gente encontra isso na maior parte dos conceitos aí de autoajuda, tem até algumas terapias que falam a respeito, falam assim, nossa, então olha só lá aquilo que eu vi, que estava escrito. Aqui é um mestre dizendo, né? Ou seja, isso já existe há milênios, ou seja, desde todo sempre, e na verdade as pessoas pegam isso, transformam numa espécie de chave mestra em algo mágico, algo que, olha, descobrimos o segredo aqui, enquanto que a fonte nada mais é do que a sabedoria que nós já temos aí desde todo sempre, tá aí. Então, por que não dar o crédito a quem de direito? Aqui é o amado mestre Saint-Germain que está passando essa orientação, assim como outros mestres passaram. Então não foi o autor do livro A, não foi o fulano lá da técnica não sei das quantas, não tem nada a ver com isso. Tem sim uma origem muito antiga, ou seja, lá da consciência divina, ou seja, da fonte suprema de todo o universo, que sempre estabeleceu isso, ou seja, que é parte integrante das leis de Deus. Então não vamos colocar isso como uma novidade não, tá? Porque não é. Seja lá onde a gente encontrar isso. E o terceiro passo, fechar os olhos e ver dentro de tua mente uma imagem mental do teu desejo, ou plano em sua concluída e perfeita condição e atividade. Trocando em miúdos, nós temos o nosso desejo, imprimir essa força. Segundo passo, escrever isso, registra, coloca isso através das suas palavras. E terceiro, se fecha para você, no sentido de interiorização, né? Fecha os olhos e vê dentro da tua mente essa imagem já ali concretizada. Então é isso que eu quero, é dessa forma. E o mestre vai orientando, ele vai falando aqui, ó, a atividade de ver é o poder e o poder de criar são atributos de teu ser divino, ou seja, é algo que está em nós, isso não está em nenhum outro lugar, isso faz parte da nossa própria natureza. Né? Então, isso a gente encontra a todo momento, o tempo todo essa energia está se movimentando dentro de nós. Esses são atributos da divindade que nós manifestamos. Então, vida e poder de Deus atuando sempre através de nós, não tem outra forma. Isso faz parte da nossa natureza. Então, é importante a gente recordar, né, que os sentidos são atributos de Deus, ou seja, aquilo que nós temos em nós, toda a energia, a inteligência que nós temos, a fala, a visão, a audição, o tato, o paladar, tudo isso são atributos da divindade, que a gente distorce e usa para coisas que, na verdade, só trazem o prazer provisório. Então a gente tem que começar a mudar isso para conseguir alcançar. Por isso que ele está dando esse passo a passo. Reconhece isso, faz esse roteirozinho, porque Deus é o fazedor, Deus é o fazer e Deus é o feito, ou seja, Deus é começo, meio e fim. Então não tem como falhar, entendeu? Então tudo aquilo que vem de forma equilibrada, construtiva e elevada é o poder de Deus atuando através da sua forma original. Então, aí ele diz assim, olha, lê e relê teu desejo ou plano tantas vezes ao dia como te seja possível. Então pega esse roteirozinho que o mestre falou, você fala, legal, eu quero realizar isso aqui, eu quero fazer com que isso aqui aconteça. Então lê isso quantas vezes você puder ao longo do dia e principalmente coloca isso também antes de dormir, porque aí você vai conseguir registrar isso exatamente no momento que o teu corpo vai se desprender e não tem mais a interferência, né, do corpo físico ali se ligando com os sentidos externos e atrapalhando, né, a direção do teu desejo. Então é um treino, é algo que a gente pode fazer, por isso que a gente fala,
tudo é muito prático. Então, experimenta. Quem sabe os desejos comecem a se manifestar aí em realização. Faz essa prática, se ficou dúvida, lê lá no livro ou manda mensagem, a gente vai tentando esclarecer aqui, mas observa isso. E continua o mestre, né? Um alerta importante. Sob nenhuma circunstância haverás de comentar com ninguém teu desejo ou o fato de que estás visualizando. Isto é imperativo, ou seja, se você tem um desejo, cala a boca, fica quieto, não vai falar para ninguém. Você não tem que ficar contando para ninguém, nem para o pai, nem para a mãe, nem para o irmão, nem para ninguém. Não tem que falar, não precisa, não tem necessidade. Você guarda esse desejo com você, faz esse exercício que o mestre está orientando e simplesmente espera, aguarda Deus se manifestar através dessa energia que está sendo movimentada de forma equilibrada, perfeita e harmoniosa. Então, ele diz assim, quanto maior for a acumulação de energia gerada por tua visualização e contemplação, você está contemplando aquilo que você quer, silenciosamente, sem interferência de nada nem de ninguém. E por sentir a realidade de tua imagem, você começa a entender que aquilo é real. Tanto mais rapidamente ela se manifestará em tua experiência externa. Então, quanto mais eu acredito nisso, e isso é um fato, né? A gente vê muita gente relatando isso. Puxa, acreditei tanto numa coisa e ela se transformou em realidade. E é um fato, a gente precisa treinar isso. É um artifício, um recurso da divindade que nós temos, mas que a gente precisa utilizar de forma correta, de forma coerente e equilibrada. Então, atenção aqui nos alertas do mestre. Nós estamos sob a lei do uno. Deus não conhece a imperfeição humana. Então, se a gente coloca isso para fora, né, abre isso para o todo, pode ter certeza que a imperfeição vai vir bater na nossa porta. E aí é onde a gente desvia a energia. Então, se nós estivermos de acordo com a lei da unicidade, com certeza Deus vai estar atuando de maneira perfeita o tempo todo e não vai haver nenhum tipo de desvio ou distorção. Então, saber e sentir que é Deus desejando, Deus sentindo, Deus sabendo, Deus manifestando e Deus controlando tudo a esse respeito. Não há outra possibilidade além de Deus realmente estar ali presente o tempo todo. Essa é a manifestação correta, essa é a direção mais acertada. Ok? Então, com isso, nós vamos observar que ninguém, na verdade, né, pode conhecer a Deus enquanto não examina, né, essa energia que está dentro de si. Por quê? Nós temos o hábito, infelizmente, de, principalmente, eu diria assim, por conta da nossa própria formação, através dos tempos, né, de, olha, criar algum tipo de inimigo. Então, para muita gente isso é claro, né? A gente tem uma força oposta se contrapondo ali. Então a gente cria inimigos. Olha, então, enquanto a gente não reconhece Deus como ser supremo, e até nas religiões se fala isso, né? Deus é supremo, só existe Deus, Deus é todo poder. Mas a gente olha para o outro lado e vê um inimigo, fala, não, poxa, tem um inimigo ali. Não existe inimigo, não existe força oposta. O que existe são as nossas criações que simplesmente se apresentam desviando a energia de Deus. Então, se a gente tira a atenção dessa coisa, seja lá que nome a gente der para ela, não importa, a gente volta a nossa atenção para Deus, acabou. Acabou a imperfeição, acabou aquilo que é a dúvida, que é a angústia, que é o desespero, que é a tristeza, acabou, simplesmente é tudo perfeição. Então a gente tem que tirar a atenção dessas questões que só distorcem, que só, na verdade, desviam a nossa atenção daquilo que é a energia de Deus e acaba se usando de forma equivocada. Então, o mestre diz isso, não há possibilidade de ficar aí, sabe, tentando seguir a Deus e ao mesmo tempo se acreditar que tem uma força oposta, que não vai deixar que as coisas aconteçam, tá? Senão, a gente cria aí, na verdade, uma energia neutralizante, como ele diz, tem uma atividade que neutraliza isso. Então, isso realmente não vai funcionar, não vai acontecer esse desejo que a gente está tentando manifestar. E aí a situação do homem não vai melhorar
contanto que ele deseje perfeição e que deixe de reconhecer, sabe, esse oposto que tecnicamente ou supostamente é aquele que está contra Deus ou que não confere a perfeição. A gente tem que realmente se afastar disso. Só existe Deus, só existe essa energia de perfeição. E quando a gente reconhecer que realmente é só essa força atuante, então as coisas começam literalmente a mudar, a se transformar no que é a nossa verdadeira natureza. E aí ele diz, recorda sempre que tu és Deus, visualizando. É Deus que está visualizando aquilo, então não pode falhar. Se você está desejando alguma coisa, é Deus desejando. Tu és a inteligência de Deus dirigindo. Tu és o poder de Deus impulsionando. Isso faz com que a gente realmente consiga alcançar essa abençoada, bendita e tão sonhada realização. Então, é importante a gente se atentar aqui para isso que é a orientação do mestre e esse exercício básico, simples do que ele está apresentando. Isso vai do nosso esforço, isso vai da nossa intenção, do nosso desejo de realmente sentir o que é Deus em ação. Senão, nós vamos continuar sempre à mercê da personalidade, fazendo com que a gente não alcance e esteja se desviando, como acontece na maior parte das vezes, daquilo que é a nossa melhor realização, ou seja, estabelecer a felicidade e a perfeição no nosso mundo. Então vamos pensar a respeito, vamos refletir e fica essa mensagem maravilhosa, esse grande ensinamento do amado Mestre Saint-Germain através do seu Guy Ballard. E vamos então encerrar aqui, próxima aula, continuamos, dúvidas, comentários e acréscimos, como já sabemos, né? Só entrar em contato e dias de paz e todo amor para nós. Gratidão, bênçãos!